Fala galera do canal SOS Engenharia. Pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre o tema diagramas de viga isostática, mais especificamente sobre vigas em balanço. Se você quer aprender como calcular esse tipo de estrutura, fica comigo que depois da vinheta nós vamos resolver esse exercício juntos. Vamos lá, pessoal. Dá o pause no vídeo agora, copia essa estrutura aqui, que nós vamos desenvolver esse exercício juntos. Vamos lá? Bom, primeira coisa, para nós calcularmos qualquer tipo de diagrama, tanto de momento fletor, quanto de esforço cortante ou esforço normal, nós vamos nomear os pontos da nossa estrutura em A, B, C, D. Então nós teremos aqui a reação de apoio de segundo gênero VB e teremos aqui a reação de apoio de primeiro gênero VC, certo? Primeira coisa que nós precisamos fazer, antes de qualquer diagrama, calcular a reação de apoio. Então nós temos aqui que a somatória de momento no ponto B é igual a zero. Então para a somatória de momento no ponto B, nós precisamos aqui fazer a distributiva das cargas que estão distribuídas sobre a nossa estrutura. Então nós temos aqui uma carga de 1 tonelada por metro em um vão de 2 metros. Então nós teremos aqui a projeção de uma força concentrada nesse vão de 1 vezes 2. Então aqui 2 toneladas. Mesma coisa para este lado, certo? A nossa viga ela possui aqui simetria. E aqui nós temos uma carga de 2 toneladas metro em um vão de 4. Então aqui no meio nós teremos uma carga concentrada de 2 vezes 4, 8 toneladas. Certo? Então se nós estamos fazendo a somatória de momentos no ponto B, então nós teremos quais esforços solicitantes aqui, pessoal? Nós teremos, olha só, essa força de 2 toneladas, certo? Causando um giro anti-horário na minha seção B, certo? Olha só. Ela está para baixo, então ela gira a minha estrutura, imaginando que eu não tenho essa restrição no ponto C, tá? Ó. Ela está girando a minha estrutura no sentido anti-horário, com uma distância metade de 2, 1, então 2 vezes 1 no sentido anti-horário. Então eu tenho menos 2 vezes 1, certo? Depois eu tenho essa força de 8 na metade do vão de 4, que é 2, 8 vezes 2 no sentido, olha só, horário, então mais 8 vezes 2 no sentido horário. Depois eu tenho essa outra força de 2 vezes a distância aqui, metade de 2 é 1, com 4, 5, então 5 no sentido horário também, então mais 2 vezes 5 no sentido horário, então positivo. Depois eu tenho essa vertical no ponto C, vezes 4, girando a estrutura no sentido anti-horário. Então eu tenho menos vertical em C, vezes 4, que é igual a 0. Resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter menos 2, 16 e 10. Então, resolvendo essa equação, nós temos aqui 16 com 10, 26 positivo com 2 negativo. Nós temos 24 positivo menos VC vezes 4, que é igual a 0. Passo esse 24 para lá, ele passa negativo. Como eu tenho negativo no VC, ambos vão ficar positivos. Então, VC é igual a 24 dividido por 4. Então, a vertical no ponto C vai ser igual a 6 toneladas. Bom, continuando agora para a reação de apoio em B, nós teremos então, olha só, a minha vertical em B, ela precisa estar em equilíbrio com a minha vertical em C. O que eu faço? Somo todas as minhas forças, pessoal. Então eu tenho 2, 4, com 8, 12. Então a minha vertical no ponto B, né? A vertical no ponto B vai ser toda a somatória de forças que eu tenho na minha estrutura, né? Uma anulando a outra, vai dar uma resultante. No caso aqui todas são para baixo, então eu tenho uma vertical de 12 para baixo e tenho uma resposta em C para cima. Então, nesse caso, de 6 toneladas. Então, 12 menos 6, me sobram também 6 toneladas de vertical em B. Então, aqui eu tenho 6 toneladas, aqui eu tenho 6 toneladas também. Bom, reações de apoio prontas.
Aqui eu não tenho horizontal em B, então logo não vou ter diagrama de... Não vou ter não, na verdade o momento de esforço normal será zerado. E agora vamos para a construção dos nossos diagramas de esforço cortante e momento fletor. Vou apagar aquele lado da lousa. Bom, pessoal, vamos lá. Então, os nossos diagramas serão diagramas de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Para o diagrama de esforço cortante, o que nós faremos? Vamos analisar cada seção da nossa estrutura, certo? Analisando, então, as seções da nossa estrutura, nós vamos dividir aqui nos pontos, certo? Como que ficaria o meu diagrama de esforço cortante? Olha só. Perceba, pessoal, que neste primeiro vão em balanço aqui, eu não tenho carga concentrada, eu tenho a projeção de uma carga concentrada derivada de uma carga distribuída. Então, pensa comigo, se eu tenho um vão em balanço com uma carga distribuída, você concorda que a cortante neste balanço, ela vai graduando linearmente? Porque eu começo carregando a minha estrutura, ela começa no zero e eu começo carregando ela distribuidamente até ela atingir o máximo, que é o meu apoio B, certo? Então, neste caso, nós teremos uma carga que cresce conforme eu venho me aproximando do apoio B. Então, o que nós vamos fazer? Não adianta eu pegar a minha seção no ponto A, porque ela vai dar zero. O meu esforço cortante aqui vai dar zero. Mas quando eu chego no meu apoio, no meu ponto B, perceba que agora eu tenho essa força de 2 toneladas, certo? E essa força de 2 toneladas, ela está numa distância, olha só, de 1 metro. Então ela gira em torno do ponto B e cisalha em torno do ponto B. E ambos estão linearmente, né, eles vão crescendo linearmente conforme eu vou me aproximando do apoio B. Então como que ficaria o meu diagrama de esforço cortante? Olha só, eu tenho 2 toneladas para baixo, olha só, estou analisando a esquerda da minha estrutura, tenho carga para baixo, certo? Então isso daqui vai me dar negativo. Vamos jogar isso lá no diagrama? Então olha só, 2 para baixo, né? Vou jogar para baixo porque deu negativo. Então, eu vou ter aqui 2, certo? Agora, veja bem, quando eu chego no ponto do meu apoio, você concorda que em cima do apoio, essa força cisalhante aqui de 6 toneladas, ela não tem, em cima do mesmo ponto, ela não tem corte ainda. Quando eu passo imediatamente após esse ponto, você concorda que agora eu tenho 2 toneladas para baixo e tenho 6 toneladas para cima? Então olha só, eu tenho 2 toneladas para baixo, eu tenho 6 para cima, olha só o movimento de corte. Entendeu? Só que agora a minha resultante vai ser de 2 toneladas menos os 6. Então eu vou ter 4 para cima. Então eu estou analisando agora a esquerda, negativo. Tem uma resultante para cima, positivo. Quando eu tenho sinais opostos, o diagrama fica positivo. Então aqui eu vou ter uma resultante de 2 menos 6, 4. Então logo depois aqui, ó, eu vou ter uma resultante, não ficou retinho, não tenho régua, 4. Certo? Beleza. O que eu faço agora? Não vou olhar em nenhum ponto porque eu não tenho carga concentrada. Novamente eu tenho só uma carga projetada, certo? Como concentrada. E vou analisar o meu próximo apoio. Só que agora eu vou esquecer o que está antes e vou olhar novamente para o outro lado. Você concorda comigo que quando eu olho para o outro lado, olha só. Agora aqui é 0. Aqui vamos traçar essa primeira parte do diagrama aqui, né? Concorda aqui, ó, que agora eu estou analisando a direita. Então olha só, estou analisando a direita, positivo. Tem uma força para baixo, negativo. Isso aqui me dá o quê? Positivo. Então você concorda agora que ficaria oposto o nosso diagrama? Então, a mesma projeção que eu tenho aqui, como a minha estrutura ela é uma estrutura simétrica, o mesmo vai se aplicar aqui. Ó. Eu vou ter 2 aqui e deste lado eu vou ter 4 aqui. E agora o que eu faço? Ligo os pontos, certo? Isso daqui é o meu diagrama de esforço cortante. Onde ele é negativo? Tudo que está abaixo. Onde ele é positivo? Tudo que está acima. Se eu calcular a área disso daqui, ele vai dar exatamente 0, porque quando eu somo isso com isso, isso com isso, ele se anula, me indicando que a minha reação de apoio está correta e que não tem carga momento aplicada na estrutura. Como ficaria o diagrama de momento fletor?
Mesma coisa, pessoal. Nós vamos calcular o diagrama de momento fletor como se nós tivéssemos cargas concentradas, tracejamos a ligação entre os polos e depois penduramos o PL ao quadrado sobre 8. Vamos ver isso aqui como funciona. Então vamos lá. Partindo do ponto A novamente, você concorda que, de novo, eu vou crescer linearmente? Porque eu começo do ligeiro zero e vou indo até chegar próximo do apoio, onde ele é o máximo aqui. Então vamos lá. Eu tenho 2 vezes a metade desse vão, que é 1, tracionando aonde? Olha só. Eu estou analisando o meu ponto B e ela faz o que com a minha estrutura? Traciona o bordo superior. Então aqui, eu tenho 2, vou tracejar, certo? Vou para o outro lado, de novo, traciona onde? Em cima, mesma coisa, 2, vou tracejar. E agora eu vou pendurar aqui o meu PL ao quadrado sobre 8. Nesse caso, a minha força P é 2, o meu L é 2, dividido por 8, isso aqui vai me dar 0,5. Então eu vou pendurar aqui, ó, bem pouquinho, 0,5, aqui também 0,5, e vou traçar minha parábola aqui. E vou traçar minha parábola aqui também. Certo? Agora, pessoal, o que eu faço? Vou traçar novamente a minha linha pontilhada, certo? E vou pendurar o meu PL ao quadrado sobre 8, que vai dar, olha só. Eu tenho a minha força P, que é 2, vezes a minha distância, que é 4 ao quadrado, isso tudo dividido por 8, vai me dar 4. Olha só, perceba que eu tenho, olhando para a escala aqui, né? Eu tenho 2 aqui, eu vou descer 2 mais 2. Então, o momento máximo vai ser aqui. Então, olha só, ele vai passar... Não ficou bem retinho, né? Mas ele vai passar para as fibras inferiores aqui. Certo? Então, este aqui seria o meu diagrama de momento fletor. Então, perceba, pessoal, que no caso de uma viga em balanço, nós temos momento fletor tanto na borda superior quanto na borda inferior da minha viga, né? Seguindo a nossa escala aqui. E nós temos esforço cortante também nos dois polos, olha só. Eu tenho um mais quadro aqui, tenho um menos quadro aqui. Então, isso é muito importante na hora da nossa visualização, na hora de visualizar os resultados do nosso diagrama, para a hora que a gente for distribuir melhor as nossas armaduras e otimizar a nossa estrutura. O nosso diagrama de esforço normal vai ser igual a 0, tá? Então nós não vamos fazê-lo porque nós não temos forças horizontais, ok? Espero que você tenha entendido. Como eu já sempre digo, né, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando. Se você tem alguma sugestão de tema para a nossa videoaula, fica à vontade para comentar, fica à vontade para ir pelos nossos canais de interação mais direta, né? Instagram, nós temos aqui embaixo o nosso canal de e-mail. Então fique à vontade para interagir conosco. Pessoal, eu agradeço e até o nosso próximo vídeo. Até mais!